Era uma noite fria e silenciosa, típica de inverno na pequena cidade de Vale das Sombras. O vento cortava como uma faca e as árvores balançavam lentamente, projetando sombras que pareciam dançar no chão. João, um homem de 35 anos, voltava para casa após um longo dia de trabalho na fazenda. Ele caminhava pela estrada de terra, iluminada apenas pela luz fraca da lua cheia. Seus passos eram rápidos, ansiosos para chegar ao conforto do lar. Mas algo naquela noite parecia diferente. O ar estava pesado, carregado de uma energia estranha. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mesmo sob o casaco grosso que vestia. Ele olhou para os lados, tentando identificar a fonte de seu desconforto. A mata ao redor parecia mais densa, mais escura, como se estivesse viva. De repente, um som baixo ecoou entre as árvores. João parou, seu coração acelerando. Ele conhecia aquela floresta como a palma da mão, mas naquele momento tudo lhe parecia estranho e ameaçador. O som veio novamente, mais alto desta vez. Era como um gemido, mas não humano. Ele olhou na direção de onde o ruído havia vindo, mas só viu escuridão. Deve ser um animal, pensou, tentando se convencer. Mas no fundo, sabia que nenhum animal da região fazia aquele barulho. Ele continuou a caminhar, agora mais rápido, quase correndo. Seus olhos não paravam de vasculhar a mata ao redor, procurando por qualquer movimento. Foi então que viu. Entre as árvores, algo se movia. Era grande, muito maior que qualquer animal que ele já tinha visto. João parou de novo, sua respiração ficando pesada. Ele tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas o vulto continuou a se mover, lentamente, em sua direção. Seus instintos gritavam para ele correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. O vulto parou. E por um momento, tudo ficou em silêncio. João podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos. Então, de repente, o vulto se moveu novamente, desta vez mais rápido. Ele finalmente conseguiu se soltar e começou a correr, seu coração batendo forte no peito. Ele não olhou para trás, mas sabia que aquela coisa estava atrás dele. A casa estava próxima, ele podia ver a luz da varanda ao longe. Ele correu mais rápido, seus pulmões queimando, até que finalmente alcançou a porta. Ele entrou, trancando-a rapidamente atrás de si. Respirando fundo, ele olhou pela janela, mas não viu nada. A mata estava quieta novamente, como se nada tivesse acontecido. João se sentou, tentando processar o que havia visto. Aquela coisa era real. E, o mais assustador, ele sabia que ela ainda estava lá fora, esperando na escuridão, observando. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Cada som o fazia saltar, cada sombra parecia se mover. Ele sabia que algo havia mudado, que a mata não era mais a mesma. E no fundo, ele sabia que aquela coisa não tinha ido embora. Ela estava apenas esperando pacientemente para que ele saísse novamente. E João sabia que mais cedo ou mais tarde, ele teria que enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Mas por enquanto, ele ficaria dentro de casa, protegido pelas paredes que, ele esperava, seriam suficientes para mantê-lo a salvo. Mas no fundo, ele sabia que nenhuma parede seria suficiente para protegê-lo daquilo que ele havia visto. E enquanto a noite avançava, ele ficava ali, esperando o sol. Mas até lá, ele sabia que a escuridão era dona da noite, e que aquela coisa, o que quer que fosse, estava lá fora, esperando. E, enquanto ele ficava ali, ele não podia deixar de pensar que, talvez, aquela coisa não estivesse esperando por ele, mas sim por alguém mais. E nesse momento, ele percebeu que a noite não era mais apenas escura e silenciosa. Ela estava viva, e ela estava faminta. E, enquanto ele ficava ali, ele sabia que mais cedo ou mais tarde, ele teria que enfrentar a escuridão novamente. E quando isso acontecesse, ele não tinha certeza se sobreviveria. Mas, por enquanto, ele ficaria ali, protegido pelas paredes de sua casa, esperando que o sol nascesse e trouxesse consigo a segurança do dia. Mas até lá, ele sabia que a escuridão era dona da noite, e que aquela coisa, o que quer que fosse, estava lá fora, esperando. E enquanto ele ficava ali, ele tentou racionalizar o que havia visto, mas sua mente não conseguia encontrar uma explicação.
Aquela coisa não era um animal, não era um homem, era algo diferente, algo que não pertencia àquele mundo. Quando o sol finalmente começou a surgir no horizonte, João sentiu um alívio momentâneo. A luz do dia trouxe consigo uma sensação de segurança, mas ele sabia que era apenas temporária. Aquela coisa ainda estava lá fora, em algum lugar da mata. Ele decidiu que não podia ficar parado. Precisava descobrir o que era aquilo, ou pelo menos garantir que não fosse uma ameaça. Após um café rápido e sem sabor, ele pegou seu facão e uma lanterna, mesmo sabendo que a luz do dia tornava a lanterna desnecessária. Era mais uma questão de conforto psicológico. Ele saiu de casa, olhando cautelosamente ao redor. A mata parecia normal agora, com os pássaros cantando e o sol filtrando pelas árvores. Mas João não se enganava. Ele sabia que a normalidade era apenas uma ilusão. Ele começou a caminhar em direção ao local onde havia visto o vulto na noite anterior. Cada passo era calculado, cada som era analisado. Seu coração batia forte, mas ele tentava manter a calma. Quando chegou ao local, ele parou. O chão estava marcado por pegadas grandes, muito maiores que as de um humano. Elas eram profundas, como se algo pesado tivesse passado por ali. João se agachou para examiná-las mais de perto. Elas não se pareciam com nada que ele já tinha visto. Eram estranhas, quase alienígenas, com marcas que lembravam garras. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha novamente. Olhando ao redor, ele notou que algumas árvores próximas estavam arranhadas, como se algo enorme tivesse se esfregado contra elas. Ele se levantou, segurando o facão com mais força. "O que diabos é isso?" Ele murmurou para si mesmo. Foi então que ouviu um som atrás de si. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Ele se virou lentamente, seus músculos tensos, pronto para reagir, mas não viu nada. Apenas a mata, quieta e aparentemente inofensiva. João respirou fundo, tentando se acalmar. Está tudo na sua cabeça, ele pensou, mas no fundo sabia que não estava. Ele decidiu seguir as pegadas, na esperança de encontrar alguma pista. Elas o levaram mais fundo na mata, para uma área que ele não costumava frequentar. O ar parecia mais pesado lá, e o silêncio era quase opressivo. Ele continuou a seguir as marcas, até que chegou a uma clareira. No centro dela, havia algo que fez seu sangue gelar. Era uma espécie de ninho, feito de galhos e folhas, mas em uma escala muito maior do que qualquer ninho que ele já tinha visto. E no meio dele, havia ossos, grandes, pequenos, alguns parecendo humanos, outros de animais. João sentiu um enjoo subir em sua garganta. Ele olhou ao redor, procurando por qualquer sinal de movimento. Foi então que ouviu um som atrás de si novamente. Desta vez, era mais alto, mais próximo. Ele se virou rapidamente e lá estava. A criatura era enorme, com pelo menos 3 metros de altura. Seu corpo era coberto por uma pelagem escura e grossa, e seus olhos brilhavam como brasas na escuridão da mata. Ela estava parada, observando-o, como se estivesse estudando sua presa. João congelou, seu corpo paralisado pelo medo. Ele tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. A criatura deu um passo em sua direção, e ele finalmente conseguiu reagir. Ele correu, mais rápido do que jamais tinha corrido antes. Seu coração batia tão forte que ele temia que explodisse. Ele não olhou para trás, mas sabia que a criatura estava atrás dele. Ele podia ouvir seus passos pesados, sentia o cheiro de terra e podridão. Quando finalmente alcançou a estrada, ele não parou. Correu até sua casa, entrou e trancou a porta atrás de si. Ele se encostou na porta, escorregando até o chão, sua respiração ofegante. Ele sabia que aquela coisa não era natural. Ela estava lá fora, e ela estava caçando. João não sabia o que fazer. Ele não podia contar para ninguém. Ninguém acreditaria nele. Mas ele sabia que não podia ficar parado. Ele precisava descobrir o que era aquela criatura e como se livrar dela. Enquanto ele ficava ali, sentado no chão, ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. A escuridão da noite havia trazido algo consigo, e agora ele estava preso em um pesadelo do qual não podia acordar. João passou os dias seguintes em um estado de alerta constante. Ele não conseguia dormir, e cada som o fazia saltar da cama. A criatura não havia voltado, mas ele sabia que era apenas uma questão de tempo.
Ele começou a pesquisar, buscando por histórias semelhantes na região. Descobriu lendas antigas sobre um ser conhecido como o Guardião da Mata. Diziam que ele era um espírito protetor, mas que se tornava uma ameaça quando os humanos invadiam seu território. João não sabia se acreditava nessas histórias, mas elas eram a única explicação que ele tinha. Ele decidiu que precisava enfrentar a criatura, não apenas para proteger a si mesmo, mas para proteger todos na cidade. Ele começou a se preparar, reunindo suprimentos e armas. Sabia que não podia fazer isso sozinho, mas também sabia que ninguém acreditaria nele. Foi então que ele teve uma ideia. Ele chamou seu amigo de infância, Carlos. Carlos sempre foi cético, mas também era corajoso e leal. João contou a ele tudo, mostrou as pegadas e o ninho. Carlos ficou em silêncio por um momento, mas finalmente concordou em ajudá-lo. Juntos, eles planejaram uma armadilha. Usaram carne como isca e prepararam uma área com cordas e estacas. Eles esperaram até o cair da noite, escondidos entre as árvores. O tempo passou lentamente e o medo começou a tomar conta de João, mas ele sabia que não podia desistir. Finalmente, eles ouviram um som. Era baixo no início, mas logo se tornou mais alto, mais próximo. A criatura apareceu, movendo-se lentamente em direção à isca. João e Carlos seguraram a respiração, esperando o momento certo. Quando a criatura entrou na área da armadilha, eles puxaram as cordas. As estacas se levantaram, prendendo a criatura. Ela rugiu, um som que ecoou pela mata, e começou a se debater. João e Carlos saíram de seus esconderijos com facões e tochas nas mãos. Eles sabiam que não podiam matar a criatura, mas precisavam assustá-la o suficiente para que ela nunca mais voltasse. Eles gritaram, batendo nas árvores e agitando as tochas. A criatura rugiu novamente, mas desta vez parecia mais assustada do que furiosa. Ela finalmente conseguiu se soltar e fugiu, desaparecendo na escuridão da mata. João e Carlos ficaram ali, ofegantes, olhando para onde a criatura havia ido. Eles sabiam que não era o fim, mas era uma vitória. Nos dias seguintes, a cidade voltou ao normal. As pessoas continuaram suas vidas, sem saber o que havia acontecido. João e Carlos nunca falaram sobre isso com ninguém. Eles sabiam que ninguém acreditaria, e que era melhor deixar o passado para trás. Mas João nunca mais olhou para a mata da mesma forma. Ele sabia que a criatura ainda estava lá, em algum lugar, e que, enquanto os humanos respeitassem seu território, ela não os incomodaria. A história de João e a criatura se tornou uma lenda na cidade, contada em sussurros ao redor de fogueiras. Alguns acreditavam, outros não, mas todos concordavam em uma coisa: a mata era um lugar de mistério e perigo, e era melhor não se aventurar lá à noite. João nunca mais viu a criatura, mas ele sabia que ela estava lá, guardando a mata, esperando. Bom, se você chegou até aqui, eu acho que mereço um like. E se não for pedir muito sua inscrição, obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.